Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre as plataformas digitais que agregam podcasts, que é o tema da nossa última atividade de educomunicação. Última que eu postei, não é a última para acabar não, viu? Não vão fazendo essa cara de felizes não. Essas plataformas que eu vou falar para vocês e que eu coloquei no nosso formulário para vocês responderem depois, elas têm algumas semelhanças, né? São plataformas que você pode acessar tanto em site, né, com endereço eletrônico lá na barra de endereço no seu navegador, quanto em aplicativos que você baixa no seu PC, no seu notebook ou no seu celular, tá bom? Elas também têm uma outra semelhança que tem a ver com a forma que você usa elas, né. Você pode acessar essas plataformas de forma gratuita, ou seja, sem pagar uma mensalidade, sem pagar uma assinatura, sem ter um plano, ou você pode ter um plano, você pode pagar, assinar mensalmente para usar essas plataformas. Bom, a plataforma que talvez vocês mais conheçam, mais tenham ouvido falar, mais tenham contato é o Spotify, né, a plataforma Spotify. A Spotify, gente, ela é uma plataforma que chegou em 2008 no Brasil, tá? Como eu falei, como as outras plataformas que a gente vai falar, ela tem as 2 versões, né, a paga e a gratuita, né. A diferença é que na gratuita, você escuta músicas com anúncios somente na ordem aleatória, enquanto na versão que você paga, que você assina, você pode baixar para ouvir offline as músicas, os podcasts, né. Você pode ouvir as músicas sem anúncios entre elas, sem propaganda. E você também pode ouvir na ordem que você quiser, sem ser uma ordem aleatória ou obrigatoriamente, tá? A plataforma do Spotify, ela tem a sua sede, né, a sua empresa principal, a sua matriz, fica na Suécia. Além do Spotify, pessoal, a gente também tem a Deezer, tá? A Deezer é uma plataforma francesa, chegou em 2013 no Brasil, e ela funciona muito parecido com o Spotify, tá? Quem tem o sistema operacional Android no celular também pode acessar gratuitamente os podcasts através do Google Podcast, tá? O Google Podcast nada mais é do que uma plataforma do Google que agrega esses podcasts, que reúne esses podcasts. Então é só vocês irem lá na Play Store e baixar essa Google Podcast para terem acesso a esses áudios, a esses programas, né, que a gente tem conhecido esse ano. Para quem tem o sistema iOS, quem tem iPhone, quem tem iPad, pode baixar pela App Store o Apple Podcasts, né? Que é a plataforma da Apple que agrega os podcasts e você pode acessar gratuitamente se você tem o sistema iOS. Alguns podcasters, né, alguns produtores de podcast, alguns especialistas, afirmam que a Spotify e a Apple Podcasts são melhores do que as outras plataformas. Por quê? Porque eles mostram as estatísticas, né? Eles mostram os números de acesso aos podcasts que estão lá. Nós temos também a Castbox. A Castbox, ela tem o aplicativo e o site, e pelo aplicativo é possível baixar os podcasts. Inclusive, todos os podcasts que eu passo nas nossas atividades, eu baixo do meu aplicativo da Castbox, né? Que é fácil. Eu baixo ele no meu celular e já passo para vocês no Google Sala de Aula. Tá bom? Qual que é a diferença da Castbox para as outras plataformas que eu já falei, né? Para as outras agregadoras de podcast que eu já falei. A Castbox, você pode encontrar o seu podcast através de uma palavra-chave, né? Então, eu quero ouvir um podcast de literatura, eu quero ouvir um conto. Se eu digito lá no Castbox leitura ou literatura ou contação de histórias, ela vai trazer para mim na busca, na pesquisa, todos os podcasts que ela agrega, né, que estão nessa plataforma, sobre contação de histórias, sobre um livro que eu quero ouvir. As outras plataformas, você não consegue fazer isso só por palavra-chave. Pessoal, também tem a Anchor ou Anchor,
né? Não vou cobrar essa questão da pronúncia agora para vocês, porque o importante é vocês saberem que essa plataforma existe e que é uma das principais, pelo menos que eu estou chamando aqui de principais, tá? A Anchor, ela permite você fazer o seu podcast. Então você faz a sua gravação de podcast, você faz a sua edição de podcast e publica e agrega na Anchor, tá? A Spotify comprou a Anchor. Então a Spotify também é dona dessa plataforma. Além de ser uma plataforma, né, que reúne músicas e podcasts, ela é dona de outra. E aí hoje, olha que legal. É bem fácil, é bem simples você fazer um podcast na Anchor. Você pode ir lá fazer o seu podcast, gravar, editar, e aí você publica direto na Spotify. Tá? Então você faz o seu podcast na Anchor e pode jogar direto no canal da Spotify, porque uma é dona da outra. Queria falar também da SoundCloud. A SoundCloud, ela tem a sede em Berlim, então ela é alemã. Terremoto. Ela é uma plataforma alemã, a SoundCloud. E a SoundCloud, a diferença dela para as outras, ela tem muitas semelhanças. A diferença é que ela é uma plataforma aberta, né? Ou seja, o acesso a ela é gratuito. E isso gera alguns problemas para SoundCloud, né? Porque as pessoas pegam os conteúdos, os podcasts, as músicas da SoundCloud e fazem modificações. Só que assim, gente, quando você tem uma música, um podcast, você tem um dono desse podcast, um dono dessa música, quem tem os direitos autorais sobre essa produção, né? Se você pega isso e usa com fins comerciais, ou pega isso, fala que é seu, né, vende como uma coisa sua, sendo que é de outra pessoa, ou pega isso, muda e vende, ou faz qualquer outra coisa sem autorização, ou sem respeitar a lei dos direitos autorais, você comete um crime. Os direitos autorais, Sextos eles são muito importantes, são um assunto muito importante para a gente estudar. Só que ele é difícil, ele é complicado de entender um pouquinho. Então, mais pra frente, eu quero tratar desse assunto com vocês, já que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo. A gente está produzindo podcast, a gente vai voltar a produzir vídeo. Então, assim, a gente precisa falar sobre direitos autorais. A SoundCloud também, gente, permite que você faça comentários nos trechos de músicas. Se vocês quiserem falar mais sobre outros aplicativos, né, outras plataformas, ou quiserem falar mais sobre essas plataformas que eu falei aqui, me chamem lá no Google Sala de Aula, mandem uma mensagem que a gente pode conversar mais. Ou podem também perguntar dos nossos encontros online, de terça e sexta, tá? Então, assim, pode ser um assunto bem legal para vocês. As informações que eu trouxe para vocês aqui, eu pesquisei. Eu pesquisei no site de Nova Sebrae, de Minas Gerais. Eu pesquisei num site chamado Canaltech. E pesquisei também no canal Escola do Podcast. Beleza? Beijão e até mais!